esperando. Amém? Graça e paz, igreja. Graça e paz. Graça e paz você que está em casa, que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que você possa ser alcançado, que Deus possa falar no teu coração. Se essa palavra fizer sentido para você, ou se você entender que possa fazer sentido para mais alguém, compartilha, manda para mais pessoas. A gente vai ficar muito, muito feliz com isso, servindo a Deus dessa maneira. Se você quiser estar conosco, nós estamos aqui em Campinas, na Rua Coléquio 470, no Castelo Branco, em Campinas. Vem estar conosco, tem café da manhã, tem um povo lindo te esperando aqui. Vem estar conosco aqui, amém? E vocês, Igreja Viva, olha que bênção, hein? Que manhã linda. Estamos podendo, uma manhã que já parece que vai dar uma viradinha no tempo, né? Que gostoso para a gente dar aquela descansada dominical. Mas a gente não pode começar nosso domingo sem ter a presença de Deus em nossas vidas. Dia nenhum, né? Dia nenhum, mas domingo é o dia da gente estar na presença dele, amém? Hoje, semana que vem, Dia das Mães, né? Semana que vem, Dia das Mães já. E eu vou fazer a concorrência aqui, eu vou falar do pai hoje. Olha só, tá vendo os homens? Vocês acharam que a gente ia ficar... Semana que vem é o Dia das Mães, mas hoje é Dia dos Pais. Não é Dia dos Pais, mas eu vou falar do pai. Eu vou falar do pai. A gente precisa tratar desse assunto e Deus vem trazendo essa palavra para mim já há algum tempo e a gente vem lapidando, e essa semana a gente vai falar disso. A gente precisa falar disso. A gente vive num tempo em que existe uma grande confusão, uma grande Babilônia, não é verdade? O que o povo está fazendo com as famílias aí? O que o povo está fazendo com as nossas ideologias? O que o povo está fazendo com as doutrinas? O que o povo está fazendo? Cada vez mais a gente vê as famílias sendo distorcidas, deturpadas, na verdade. Essa ideia de família sendo cada vez mais esse padrão mais ou menos que Deus criou para a gente. Não é um padrão mais ou menos, mas Deus criou um padrão para a gente. E esse padrão está cada vez sendo mais atacado, deturpado. E eu não vou ficar aqui falando só de esquerda, direita, de doutrina, ideologia, mas isso está inserido na nossa sociedade, não é verdade? Estamos aí no ano de eleição e isso fica cada vez mais sendo jogado na nossa cara, não é verdade? A gente tem alguns motivos para a gente ter uma sociedade hoje que tem essa carência de pai, não é verdade? Uma carência. Um motivo é os homens que estão cada vez menos posicionados em seu papel, não é verdade? Homens que, como até os heróis mudaram, né? Quando eu era pequeno, nossos heróis eram mais bravos, né? Eram mais cascudos, né? Os heróis hoje são um pouco delicados, não é verdade? São os heróis que choram, que deitam embaixo da cama, chama a mulher para proteger ele, né? Que difícil, eu não consigo. Eu vou começar a assistir filme com a Karina, eu falo, deixa eu procurar uns filmes antigos, que eu gosto mais, de verdade. Até filme, né? Como mudou um pouco a sociedade, né? E tem também essa questão aí, se uma coisa chama a outra, a gente tem a questão também de como é valorizado esses homens não tão homens, né? E eu não estou falando aqui de sexualidade só, eu estou falando sobre posicionamento, sobre assumir postura, porque a sexualidade fica até junto disso, é um pacote, mas não é somente, tem héteros também que não se posicionam, que não tem uma vida de homem, que não assumem seu papel. A gente tem também uma libertinagem muito grande, cada vez mais, né? Qual a nossa diferença com o tempo de Noé hoje, né? Será que é tão diferente assim? Quando Deus falou, estou arrependido de ter feito esses homens. Que bagunça, que Babilônia, né? Então a gente tem Deus criou o homem e a mulher de forma diferente. Até a criação do homem é diferente da mulher, né? Deus faz Adão do pó e a mulher, ele faz da costela de Adão. Até a forma de criar. Eu penso, a Bíblia fala que Deus colocou Adão lá para dormir lá, né? Para ele não dar nenhum pitaco. Falou, fica quieto, dorme, né? E Deus olhou o projeto do homem, na minha opinião melhorou bastante,
porque eu acho as mulheres mais bem acabadas que os homens, e Deus melhorou bastante o projeto ali, mas na verdade isso é uma brincadeira. Deus fez o homem e a mulher diferente, para cada um ter o seu papel e a sua função. Não adianta a gente, hoje uma sociedade que quer dizer que homem e mulher são a mesma coisa, de importância, claro, como seres humanos, a mesma importância, mas a mulher e o homem são diferentes, são criados de forma diferentes, têm personalidades diferentes, têm qualidades e defeitos diferentes, isso um completa o outro, ok? Em 1 João 3,1 diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é Pai. Você precisa entender isso. Você sabe que os judeus, eles têm um grande problema, né? Que é a questão do nome de Deus. Tem até o tetragrama lá, né? Y, W, H, W. É uma palavra impronunciável. Eles não, na lei, Deus deu a lei e falou: não precisa ficar falando meu nome. Então não fale meu nome em vão, não fica colocando meu nome em tudo. E aí, quando Moisés Deus se apresenta para ele na sarça ardente lá, ele fala assim: tá bom, mas eu vou falar para o faraó que quem me libertou? Deus falou: olha, você fala que o eu sou te mandou, o eu sou, o grande eu sou te enviou, o grande eu sou te mandou. Então o nome de Deus, ele fala: eu sou. Por que eu sou? Eu não serei, eu não fui, eu sou. Ele é o eu sou que se apresenta para Moisés, é o eu sou que se apresentou para Adão, e é o eu sou que se apresenta para você hoje. Ele é, e ele vai ser o eu sou para a eternidade. Amém? O eu sou. Só que aí o judeu precisava criar outros nomes para se referenciar a Deus. Então era El Shaddai, El Elyon, Adonai, vários nomes. E aí tem uma galera que fica brigando para ver se Jesus era Yeshua, Yeshuawa, Yeshayawa, e pensando achar que se eu achar esse nome eu vou decifrar um grande enigma. E Jesus resolve isso de forma tão fácil. Jesus fala: eu vou ensinar vocês. Em Mateus 6,9, Jesus ensina como a gente vai olhar para Deus e vai chamar Deus. E Jesus podia usar Adonai, El Shaddai, El Elyon. Jesus podia usar um monte de termo, mas Jesus, ele olha para os céus e diz, Mateus 6,9: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus falou: eu vou te dar o nome de Deus para vocês, vou resolver esse problema de vocês. O nome dele é Pai, Abba, 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 em hebraico, Abba. O nome de Deus é Pai, e o Pai é nosso. Pois se Deus é Pai, nós somos filhos do mesmo Pai. Então se você não gosta de mim, você não gosta do seu irmão, tá? Coisa feia, comece a gostar. E a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero ressaltar essa paternidade de Deus sobre a nossa vida. Se o mundo está uma bagunça, faltando pai, Deus, ele é pai. Eu quero dizer para você uma coisa antes da gente começar: Deus não é mãe. Deus não é mãe. Existe uma diferença de pai e mãe, não tem? Você lembra? Sua mãe te tratava do mesmo jeito que teu pai? Você tinha... É diferente, né? Vai no dia de visita num presídio, olha na fila, quantos pais tem, quantas mães tem, conta lá. Quantos pais tem, quantas mães tem? Tem muito mais mãe. A mãe ela vai até o final, a mãe ela vai... Sabe aqueles meninos feios? A mãe fala: ele é o mais lindo do mundo. A mãe acha o filho feio bonito, não é verdade? Sua mãe te falar que você é lindo, cuidado, não vai confiando muito não. A mãe fala que todo filho é lindo, viu? Não confia muito não. Pega a opinião de outras pessoas diferentes, assim, sem nenhuma consanguinidade nenhuma com você, para você ter outras opiniões.
Mas olha só, a mãe acha o filho lindo. A mãe, às vezes, o filho está todo errado, a mãe abraça, a mamãe te ama mesmo assim. Pai não. E eu estou falando de um pai. Não esse pai aqui não, aqui só temos pais padrões, aqui só pais de excelência. Mas aí fora tem uns pais meio frouxos, né? Hoje as crianças chegam, mamãe, acorda de manhã, o filho já tem uma lista para a mãe, né? Mãe, hoje eu quero comer eu quero nugget. Isso é maravilhoso, né? O que tem para almoçar hoje, mãe? Porque ele quer o cardápio para ver se ele aprova, tem que... leva a lista lá pro Charlinho dizer se ele aprova lá. Inventei esse nome, não sei porquê. Leva essa lista para ele. Depois a mamãe vai fazer tal coisa para você, tal coisa. Criança, tá bom, eu libero. Tá bom, mãe, eu aprovo essa agenda de hoje. E vai fiscalizar, né? Ô mãe, menos sal dessa vez. Tá sim. E os pais com medo, né? Os pais, Deus não é esse pai. Só que tem um monte de lugar pregando que Deus é esse pai. Porque quando você fala pai, as pessoas pensam nesse bobo da corte, nesse permissivo, nesse pai que hoje é modelo, misericórdia. Não aqui não. Mas lá no mundo é o padrão do aceita tudo, fica quieto, paga. E se tiver lá dentro, se não tiver também está tudo bem. Ninguém precisa de pai. Esse é o padrão do mundo. Mas eu quero dizer que você precisa de um pai. A falta de um pai, ele traz lacunas muito grandes. E mais uma vez, eu não estou falando do pai terrestre. Não estou falando do pai dessa vida. Porque aqui está alguém que também não teve, assim, né? Um pai presente. E eu sei que muitos de vocês não tiveram. E eu sei que muitos de vocês não têm. Se você tem, glória a Deus por isso. Glória a Deus, se você tem um bom pai, faz toda a diferença na tua vida. Mas quem não tem, não tem. E a gente vai lidar com isso. Mas Deus resolve até isso pra gente. Não é verdade? Eu tive um avô maravilhoso, tive tios, eu tive uma mãe maravilhosa. Tenho, né? Graças a Deus, está sentado ali, né? É que eu fui no passado lá, né? Mas você está aqui, né? E olha só. Mas Deus, ele resolve de uma forma tão grandiosa essa falta de paternidade, porque Deus quer preencher lacuna na tua vida. Quem sabe Deus não vai preencher uma lacuna na tua vida hoje. Amém? A gente vai precisar entender uma coisa. Deus, ele é pai, mas ele não é pai de todo mundo. Você já viu quando você vai dividir lá, tem uma comida lá, aí o cara fala, deixa pra mim, eu também sou filho de Deus. E a pergunta que vem é, será? Será que é? Todo mundo acha que é filho de Deus, não é verdade? Todo mundo acha que é filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia me fala. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu quero que você saiba, nem todo mundo é filho de Deus. Para com essa conversa de todo mundo é filho de Deus. Todos podem se tornar filhos de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá? Em João, o apóstolo João 1, versículo 12, ele escreve assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é um direito adquirido. Você adquire o direito de se tornar filho de Deus. Mas para isso, João está dizendo, você precisa receber e você precisa crer. E a primeira coisa que você precisa entender é a diferença de crer e acreditar. Satanás, ele crê, ele acredita em Deus, ele conhece Deus mais do que você. Ele esteve com Deus, ele esteve com Jesus, ele conhece a eles, ele acredita neles, mas ele não paga o preço. Crer é pagar o preço. Crer é você pode até acreditar em mim. Eu posso falar aqui para você e você fala assim, cara, o que o André está dizendo é verdade. Mas o dia que você crê realmente nas palavras que eu tenho dito aqui, a palavra de Deus vai mudar a sua vida. E aí você passa a crer, você vai pagar preço. Se você sair daqui, estou pregando aqui para você, você fala, essa palavra aí é verdade.
Mas se você sair daqui, essa palavra mudar alguma coisa na sua vida, isso é crer, porque mudou algo, porque você pagou algo, algo aconteceu. O apóstolo João está dizendo que os filhos são aqueles que pagam o preço, que creem de verdade, creem, sobe no barco junto, vai junto, paga o preço, passa por cadeia, por prisão, perseguição, toma nome e continua falando e levantando o nome do Senhor. Esses são os que creem. Não basta só acreditar. O mundo está dizendo assim: eu sou filho de Deus, mas eu acredito em Deus, eu acredito. Gente, o céu não é para quem acredita em Deus. O céu, viver com Deus não é para quem acredita. Viver para Deus é para quem vai viver com Deus? Quem crê em Deus, quem crê em Deus. Amém? Os quais, ele continua no versículo 13, dizendo: não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, não é por sua vontade, por seu querer, por seu fazer. Isso é feito Deus para com você, Deus te adota. Em Lucas 6,46, Jesus dá uma palavra dura. Sabe o que acontece? Quando a gente foca nesse padrão de pai frouxo, e a gente acha que Deus é um pai frouxo também, a gente fica procurando palavras gostosinhas na Bíblia, não é verdade? Porque você tem que sair daqui hoje, eu tenho que talvez pregar que você é mais que vencedor. Aí a gente faz o domingo da vitória, a segunda da revelação da bondade, terça da alegria do Senhor, na quarta a prosperidade, a semana inteira você sai daqui e você leva a palavra gostosinha que a gente vai pensando na Bíblia. Mas eu decidi que a palavra tem que falar para mim o que a palavra tem que falar para mim. Espero que você também. Eu não estou aqui para angariar votos, eu estou fora dessa eleição. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. E a palavra me corta também aqui. Olha só o jeito que Jesus coloca como serão as coisas. Isso é verdade. Isso é revelação de verdade. Jesus, ele diz assim, Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A gente estava cantando, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Só que Jesus fala: por que você está me chamando de rei e Senhor se eu não mando na tua vida? Por quê? O que acontece com a sua mente distorcida que você me chama de rei, Senhor, e não faz o mínimo que eu te peço? O que acontece? Jesus continua: eu lhe mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. A vida daquele que ouve a palavra e coloca ela em prática, ela é como uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir tempestade, dias maus, falta de dinheiro, tudo que você imagina, o mundo pode te atacar de qualquer forma, sua casa não vai ruir. Amém. Mas ele continua: eu lhe mostrarei. Aí ele fala: mas aquele, 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Se você só ouve a palavra, se você está aqui hoje só para ouvir uma palavrinha de Deus, eu quero dizer que isso não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas se você está aqui hoje para que a sua vida seja edificada sobre uma rocha, que você saia daqui colocando estacas na sua vida, a sua estaca está fincada cada vez mais em Jesus, pode vir o que vier, você vai vir aqui, você vai colocar lá, a gente vai ter um quadro de pedido de oração, você vai ter necessidade, a gente vai orar por você, mas a sua casa não vai ser derrubada, não vai ser destruída, amém? Se você estiver fincado lá, se essa palavra estiver fazendo diferença e transformação na sua vida, amém? Quem ouve a palavra de Deus e não pratica é aquele que acredita. E, segundo João, aquele que só acredita não recebeu, não creu, portanto não é filho. Você quer ser tratado como filho de Deus?
Você quer ser chamado de filho de Deus? Pois o receba e creia nele. Se você crê nele, você vai... Sabe o que acontece com quem crê em Deus verdadeiramente? Quem crê em Deus verdadeiramente vai começar a pensar assim: eu preciso acertar minha vida, eu preciso corrigir, eu preciso mudar. Jesus vai voltar, eu creio que a palavra dele é verdadeira. Eu sei que vai ter um dia, a gente cantou, os povos se curvam, os reinos se abalam. Eu sei que esse dia é verdade, isso não é uma historinha que me contaram para eu dormir. Isso é verdade, porque eu creio que isso é verdade. E se eu creio que isso é verdade, eu sei que eu não vou conseguir fugir desse dia. E esse dia eu tenho duas escolhas: ou ser filho ou ser órfão. Eu prefiro ser filho. Você também prefira. Eu prefiro ser filho. Eu prefiro ser aquele que o recebeu. Eu prefiro ser aquele que creu. Mas não, se você não crê, você fala: tá tudo bem, basta eu ir na igreja, basta eu cantar um louvorzinho, basta eu dar uma ofertazinha, basta eu, e tá tudo bem. E chega em casa, a vida continua e você vive do jeito que você quiser a sua vida. E Deus fala assim para você: porque você me chama de Senhor se eu não mando na tua vida? Por quê? Você quer me chamar de pai, mas você não me obedece? Você me chama de rei, mas não me serve? Você me chama de Senhor, mas não cumpre uma coisinha que eu mando você? Que doideira é essa? Você está achando que eu sou esses pai frouxo aí? Não. Ou você vai fazer... Quantas vezes você já ouviu: enquanto você estiver debaixo do meu teto, não é assim? Enquanto você estiver debaixo do meu teto. E Deus fala, imagina Deus falando: enquanto você estiver debaixo do meu teto. Você fala: tá, o teto de Deus é o quê? O universo. Aonde que eu vou me esconder? Enquanto você quiser ser filho, debaixo do teto dele, você tem que viver as regras dele. Amém? Ah, eu não gostei, André, eu prefiro outra pregação que fala que tudo posso naquele que me fortalece. Que é isso? Essa palavra é maravilhosa, mas Paulo não está dizendo de fazer todas as coisas. Paulo está dizendo sobre passar por dificuldades. Leia novamente essa palavra, essa passagem, você vai ver se eu estou mentindo. Em Mateus 25, Jesus ele conta uma história sobre como nem todo mundo é filho. Jesus começa a contar em Mateus 25 uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens. Você já ouviu isso? Diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas e juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa palavra tem que fazer diferença para você, igreja. Essa palavra é para a igreja. Você já parou para pensar que Jesus podia usar 10 mulheres? Jesus não podia usar, nessa parábola ele não podia usar 10 mulheres, e 10 mulheres, e 10 damas de companhia, e 10 madrinhas do casamento. Podia usar vários tipos de analogias, mas Jesus escolhe 10 virgens. 10 virgens. O que tem a ver a sexualidade com essa história? Claro que não está falando de sexualidade, está falando de pureza, está falando de ser reservada, ser guardada. É claro que Jesus está falando da igreja aqui. E se eu parar para fazer uma analogia e levar o pé da letra, eu vou falar que na conta de Jesus, metade daqueles que se dizem igreja ficam de fora do casamento. É uma conta muito triste, não é verdade? Metade. Das 10, 5 tinham óleo, 5 não tinham. 5 acreditavam, mas 5 criam. Elas criam de tal maneira que elas tinham azeite suficiente para aguardar o noivo chegar. E 5 estavam ali só: vamos no show gospel,
vamos lá, canta, e vai embora, e a vida não muda. E chega em casa, a mãe já, a hora que vê, vai falar, ai, já voltou, ai, podia ter ficado para a rua. Chega em casa é uma desgraça, a vida toda torta, fazendo tudo que o mundo aprova, vivendo as leis dessa terra, mas querendo ser chamado de filho, e veste roupa de filho, e faz carinha de filho, e senta na cadeira dos filhos, e toma café dos filhos, mas por dentro está ali só porque acredita. Acreditar é muito pouco, você não pode sair daqui acreditando. Você quer ter um pai? João está dizendo, você quer chamar Jesus de pai? Você quer chamar Deus de pai? Você tem que pagar o preço, tem que crer. E aqui eu quero que você saia sabendo que você precisa crer para Deus ser teu pai. E aí a pergunta é, será que todo mundo crê? Portanto, é daí que a gente consegue tirar que nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que pagam o preço por isso, que tem a sua vida transformada, mudada. Amém? Se você só acredita, por favor, muda isso hoje. Começa a crer. Amém? Amém. A segunda coisa, o pai. Tem muitas, tem igrejas, se você pegar, por exemplo, a igreja católica, ela prega a respeito de Maria e como o Deus perfeito para nós seria uma mãe e não um pai. Por isso que eles trazem esse papel de Maria, eles trouxeram Maria para a história. Maria não é citada como essa deidade divina na Bíblia em momento algum. Momento algum. Mas eles trazem porque qual que é a cabeça? O Deus perfeito para mim não é um pai, é uma mãe. Porque a mãe sim vai abraçar o filho errado, filho perdido. A mãe entende o filho de uma forma que o pai não entende. Porque se trata de acolhimento, de recebimento. Então, o que a mãe faz? A mãe pega lá, Maria pega e dá uma floreada na vida da pessoa, entrega isso para Deus, e Deus recebe aquilo de forma bonitinha, e Deus fala, tá bom, eu não ia perdoar não, mas eu vou, já que você me contou a história de forma tão bonitinha, né? Esse é o exemplo. E isso é fácil da gente entender que Deus não tem esse papel de mãe. Deus não tem esse papel de mãe. O difícil para as pessoas é entenderem que a mesma intensidade e força do amor de Deus, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que ela está dizendo assim, eu não consigo colocar em palavras o tamanho do amor desse Deus, mas o mesmo tamanho de amor é o tamanho da justiça dele. E o povo prefere jogar um pouco vamos cobrir essa parte da justiça e vamos enaltecer o amor. Hoje vocês estão vivendo o amor, não é verdade? Cada vez mais o governo do amor, o povo do amor, é tudo no amor. É o imposto do amor, tudo do amor, não é verdade? Quanto amor a gente tem vivido hoje. Misericórdia, eu prefiro a justiça de Deus. Eu prefiro a justiça. E aí, olha só, eles querem colocar, só que, deixa eu falar uma coisa para você. E aí a gente fala assim, André, por que você está atacando os católicos? Não estou atacando, eu estou só contando uma abordagem que eles têm, que a Bíblia mesmo não concorda. Mas você já parou para ver quantos crentes hoje também buscam um amor de mãe em Deus? Crentes que preferem ser aceitos por Deus do que ter suas vidas transformadas. Então vamos buscar palavrinhas gostosas, vamos buscar pregações enaltecedoras. A gente tem hoje uma busca muito grande de pessoas que querem se declarar crentes, mas querem ouvir palavras de afago. Ai, você é lindo. Pessoas que querem isso para suas vidas, preferem uma mentira gostosa do que uma verdade que transforma. A Bíblia não tem esse intuito e Deus não quer ficar passando a mão na sua cabeça não. Se você estiver errado, prepare-se. Se você quer ser filho de Deus, prepare-se, o padrão dele é alto e a correção dele também, ok? Romanos 12:2 é uma palavra que eu sempre vou trazer. Acho que se pegar meus vídeos aqui, já devo ter citado isso umas 20 vezes.
mas está tudo bem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a metanoia. Noia é a mente, meta é a transformação. Transformação da mente. Se você não deixar acontecer essa transformação da mente através da palavra de Deus, você não vai conseguir viver. E aí você fala, mas por que o Pai quer tomar conta da minha vida? Porque a vontade dele para a tua vida é boa, é perfeita e agradável. A tua não é, por mais que você ache que é. Pega seus planos de 10 anos atrás, põe no papel e você vai dar risada. Planos nos quais você achava que você ia ser muito bem sucedido, e planos que hoje você olha e você fala assim, onde que eu estava com a cabeça? E eu estou falando 10 anos para ser legal com você. Pode ter sonho do ano passado seu que você já olha com cara de piada. E é bom que seja assim, porque você vê uma evolução na sua vida. Eu encontro com gente que há 30 anos estava com a mesma cabeça e continua com a mesma cabeça hoje. Eu converso com gente que eu falo, no mesmo banco, na mesma praça, conhece essa música? Fazendo as mesmas coisas e pensando da mesma maneira, e parece que o tempo não passou, e isso não é elogio, dizer, nossa, você continua novão, não, a cara tá, o chassi tá variado, mas a mente tá de menino ainda. E eu falo, meu Deus, nada aconteceu, cadê os anos, cadê a estrada da vida aí, não te trouxe nada, seus planos continuam os mesmos. É bom que você não tenha os mesmos planos que há 10 anos atrás, sabia? Isso é sinal de maturidade, de desenvolvimento, e Deus espera isso da gente. Mas quantos crentes estão sentados há 10, 20, 30 anos numa igreja e fazem a mesma coisa, da mesma maneira, e nunca tiveram resultado, e continuam plantando a mesma safra perdida. Plantam uma safra perdida, não geram frutos, não dão frutos, não frutificam, não desenvolvem, continuam plantando da mesma maneira, e na safra seguinte é pior do que a primeira, e não colhem. Se você não colhe nada na sua vida, você tem que mudar o seu plantio. Amém? Que tal você se desenvolver? Que tal você crescer? Será que Deus quer que você continue fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito? O retorno tem sido tão bom assim? Você precisa mudar. Metanoia, mude sua cabeça. Hebreus 12, 7, 8 diz assim: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. A carta aos Hebreus aqui, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, olha só, dizem que é Paulo, dizem que... a Bíblia não diz claramente quem é o escritor de Hebreus. Ele está dizendo aqui que vocês recebem palmadas e correções de Deus, e vocês devem ter alegria nisso, porque se a correção é para os filhos, vocês estão recebendo o que é dos filhos, e glória a Deus por isso. Talvez você chegou aqui passando por uma grande provação de Deus, talvez Satanás nem quisesse que vocês... Eu quero dizer que ele não queria que vocês estivessem aqui hoje. Mas e aí? Você resistiu? Você está aqui hoje? Quantas ideias de não vir aqui você teve hoje? Quantas ideias de não ouvir essa palavra você teve durante essa semana? Quantas provações você passou da semana passada para essa? Quantas provações? Dá para se alegrar com as provações? Claro que não. A gente não acorda de manhã e fala assim: oh, que dia lindo, graças a Deus eu tenho esse enorme abacaxi para descascar, que problemão gostoso. E aí, André, você vai fazer o que amanhã? Amanhã eu vou resolver um problema delícia. Ai, que delícia de problema. É um problema, gente, eu estou tão feliz hoje, eu quero declarar, eu tenho um problema tão cabeludo, tão problemático, sabe? E vai ser uma delícia hoje tentar resolver ele. Eu acho que eu nem vou, porque eu nem consigo. Você já viu alguém assim? Interna, não é verdade? Mas Hebreus está dizendo que isso é bom para você. Sabe em que momento que você tem que se preocupar? Quando Deus para de te provar, de te corrigir. Quando Deus te coloca num cantinho ali e simplesmente esquece que você existe. Mas Deus faz isso, André? Faz.
Filho não. Filho não. Filho jamais Deus esquece. Filho não. Agora, quem não é filho, não é verdade? Quantos não filhos tem aí que só recebem tentação, provação de Deus, e aí os anos passam e a pessoa não vai para frente? Por favor, recebam. Deus é Pai, e Deus não é um Pai que vai tirar a mão. Deus não é adepto da educação positiva. Educação positiva. Ele é adepto da educação varada. Não vai resolver? Vai. Quantas vezes você se alegra nas varadinhas que Deus te deu na vida, nas palmadinhas que Deus te deu? Isso não fizeram com que você fosse uma pessoa diferente? Se você lê o livro de Jó, no começo você vê Jó dizendo de um Deus que ouviu falar, mas no final do livro de Jó você vê Jó falando de um Deus que ele conhecia pessoalmente, da experiência que ele teve com Deus. Foi as experiências ruins que ele teve com Deus que revelaram quem Deus era para ele. Ok? Olha a diferença de alguém que sabe quem Deus é e de alguém que vive com Deus e tem uma vivência, uma convivência com Deus. Pois são as provações que vão te aproximar de Deus. Amém? E aí a gente tem outra coisa, além da varada de Deus, que Ele usa para nos corrigir. Deus, Ele deixou uma coisa chamada Bíblia. A Bíblia, que é a palavra dele para você. Como que você vai saber o que Deus quer? Deus colocou no papel e disse: está aqui, ó, os estatutos estão aqui, ó, o que eu quero que você siga está aqui. Para você não ficar inventando. Eu podia chegar aqui e falar: ó, Deus quer que todo mundo venha domingo que vem de joelho aqui. Uma loucura minha, inventando histórias. Você vai falar: André, mas isso não está na Bíblia. Tá, mas quantos lugares aí estão fazendo um monte de doideira que não está na Bíblia e as pessoas acham normais? Por quê? Porque não abrem a Bíblia. Tem igreja que você olha e você fala, se você passar na frente, você nem acha que é uma igreja, você acha que é outra coisa. Porque fazem coisas que não estão na Bíblia, porque Deus não mandou fazer. Mas as pessoas estão lá dentro. Como as pessoas não abrem a Bíblia, elas ficam vivendo de achismo. Você quer parar de viver de achismo? O que eu estou pregando para você que tem passagem. Você que também está em casa, abre as passagens e leia, tenha as suas conclusões a respeito do que eu estou dizendo. Procure saber. A Bíblia está aí para você abrir, para você conhecer. E aí eu posso vir aqui, subir e falar um monte de bobagem. A Bíblia vai me contradizer e você vai dizer: você está errado. Está errado. A Bíblia é uma segurança do Pai. A mesma regra, é que a gente vive uma sociedade hoje que existe uma lei para um, uma lei para o outro, na verdade. Depende quem julga, depende quem você é, depende do teu sobrenome, depende das suas posses. Mas Deus, Ele é um Pai que trata os filhos de forma igual. Amém. A lei que está sobre a minha vida está aí na sua mão, é a Bíblia. É a mesma lei que é para mim e para você. A mesma regra que é para mim e é para você. O mesmo Deus que me julga é o Deus que julga você. É o mesmo. Nós vivemos pois as pessoas gostam do comunismo, que é todos vivendo em comum, as regras são comunistas. Todo mundo tem a mesma regra, é em comum. Todo mundo divide a mesma regra. Amém? Deus não é comunista, tá? Fiz uma brincadeira aqui, pelo amor de Deus. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve assim, 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Está escrito o que na sua Bíblia? Isso? Repreensão? Ou está dizendo para o afago da sua alma? A Bíblia é inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão. Tem gente que para aqui. Eu quero dizer para você que quando você abre a Bíblia, de repente você nem está abrindo mais a Bíblia na sua casa, mas comece a abrir, por favor, em nome de Jesus. Você abre a Bíblia na sua casa e você começa a ler a Bíblia. E a Bíblia, ela tem várias vezes que eu não concordei com a Bíblia. André, mas como é isso? Claro, tem várias vezes que eu começo a ler, eu falo: não, se fosse eu faria diferente.
Que isso, que absurdo. Isso é normal, gente, isso não é falta de fé, isso não é você ler e a Bíblia te espancar, e aí você lê o texto e fala assim, realmente, olha só, se fosse eu tinha feito tudo errado, e aí você fala, talvez o problema seja em mim, eu que estou com o olhar errado, eu que estou... A Bíblia, ela vai corrigir, assim como esse óculos corrige a minha visão, a Bíblia vai ser um óculos que vai corrigir a sua visão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre como agir. A Bíblia tem que ter esse efeito. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Eu vou ler um pouco da Bíblia, eu estou mal, de repente você fica pior. E eu espero que você fique. Pior. Chega a chorar no chão e estribuchar, de soluçar, mas sai de lá renovado, com sua mente renovada, com a sua visão de mundo renovada. A função da Bíblia é essa, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Continua. Olha quantas coisas: ensino, repreensão, correção, instrução, para que o homem de Deus, para que o Filho de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra que é feita sem ensino, correção, direção de Deus, ela é uma obra. A boa obra é mediante a correção, o ensino, a direção de Deus para a sua vida, do Pai. O Pai, ele tem uma característica, e aqui eu coloquei para você entender qual que é a lacuna que a paternidade nos deixa: apontar caminho. O Pai é aquele que aponta caminho, é aquele que diz, vai por ali, vai por ali. O bom Pai, tá? Eu estou falando de Deus. Vai por ali, ó. Vai por ali. Não vai por aqui não. Vai por ali. Às vezes eu vou falar com o Vinícius, né? A cara dele já vai falar de mim. E a metade das coisas que eu falo, ele faz exatamente essa cara. Ele não gosta. Eu falo, ele faz assim, o que esse cara está falando? Ele esquece que eu tenho muitas copas mais que ele, né? Algumas. Ele esquece que eu tenho várias copas a mais que ele. E quando eu estava no mundo falava, né? Muitos carnavais, mas muitas copas. Vamos lá, vamos deixar mais bonitinho. Muitas copas a mais que ele. E aí você fala. Quantas vezes a gente já sentou e eu falei, lembra que eu te falei tal dia para você fazer assim, assim, e ele é obrigado a fazer o quê? Ele faz essa cara e fala, tá bom, você estava certo. E por dentro ele está querendo morrer, né? Eu sei. E eu faço questão de, tá vendo? Te falei. Aí eu cresço, né? Aí eu cresço. Mas quantas vezes isso aconteceu? Várias vezes, porque meu papel na vida dele é apontar caminho. Às vezes, sabe o que ele faz? O Vinícius, a cara dele, não vou ficar falando de você, filho, mas é um exemplo, tá? Você é meu filho, eu tenho que falar de paternidade, tenho que falar de você. Me libera perdão já. Ele quer contar uma coisa pra mim, o que ele faz? Ele vai arredondar o assunto com a Karina. Aí ele fala, Karina, como eu falo pro meu pai? A Karina fala, não, tira isso, corta isso. E aí ele vem com aquele assim, eu falo, peraí, isso daí tá editado, né? Karina vai editando assim, não fala assim. Olha só que coisa. Por quê? Porque ele sabe que eu não vou passar a mão. Outro dia a gente conversando, ele começou a falar, eu falei, para. Ele falou, pai, eu nem contei ainda. Eu falei, não, já está errado. Eu nem esperei ele terminar de falar. Porque eu não estou para ficar concordando com ele. Eu falei para ele, eu não sou seu amigo, cara. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu não estou aqui para te agradar não, cara. Eu não estou aqui para te agradar. Meu papel não é te agradar. Meu papel não é te fazer feliz não, cara. Eu não sou o Bozo não. Sou teu pai. Eu não sou teu coleguinha, não sou teu amiguinho. Estou mentindo? Eu não estou aqui para te agradar. Eu não quero que você saia daqui, da minha presença, muito... Ai, meu pai é tão legal, eu amo ele. Eu não estou nem aí para isso. Estou nem aí para isso. Quer gostar, goste. Não é verdade? Só que eu sou mau, eu sou pecador. Quem sou eu na ordem do dia? Eu não sou dono da razão. Mas Deus é. Se eu consigo ter um papel desse na vida do meu filho, o que dirá Deus na tua? Quantas vezes você chegou diante de Deus querendo impor a tua vontade para Ele? Quantas vezes você chegou diante de Deus achando que você sabe mais do que Ele? Quantas vezes você chegou diante de Deus esquecendo da grandiosidade desse Deus e desse Pai com que você está se colocando?
Quantas vezes você tentou mostrar para Deus que a sua vontade era melhor do que a dele, que é boa, perfeita e agradável? Pois se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a sua é super boa, super perfeita e super agradável. E você chega diante de Deus e Deus faz que nem eu fiz. Para que já está tudo errado. Nem continue. Ah, mas eu estou orando faz 1 ano. Pois vai orar 100 anos, 500 anos e Deus não vai dar, porque você está errado. Que tal você começar a mudar sua mente, começar a pensar com a mente de Deus? Que tal você começar a se colocar diante de Deus dizendo: Pai, o que você quer para a minha vida? O que o Senhor quer? Porque o Senhor é meu Rei, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor. Manda e eu faço. Se os meus planos estão muito verdade na minha vida, mas no teu propósito esse plano não é verdade, pois eu arquivo eles e vamos para a próxima. É verdade? Ai meu Deus, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. Se você não tiver a correção, o ensino, você vai andar nesse mundo de trevas com as luzes totalmente apagadas. Mas se você tiver caminhando com Deus e a sua lâmpada está acesa, você não cai em nenhuma armadilha, nenhum buraco, você não tropeça, não é verdade? Já andou de noite no meio do mato, sozinho, no escuro, sem uma lanterna? Que dificuldade! O terceiro ponto que eu quero dizer: como é bom ter um pai. E de repente você que está aí me ouvindo em casa está dizendo: eu não tenho pai, eu não sei o que é um pai. Você sabe que muito tempo, às vezes quando a gente escuta a palavra pai, algo dentro da gente não... Pra gente, se você teve um bom pai, você fica mais fácil, mas se você não teve, algo que te causa problema. E eu quero dizer para você que você precisa lutar contra isso. Sabe por quê? Porque o pai que é eterno, ele faz algo por nós que muito melhor do que nós fazemos. Você que é pai, mãe, você já teve seu bebê, seu filho já foi um bebê, e por vezes, e diariamente, né? Às vezes várias vezes por dia, eles fazem o quê? Sujam a fralda, não é verdade? Sujam a fralda, e às vezes sujam a fralda de uma forma que você fica pensando como eles conseguiram fazer aquilo. Porque a fralda tem 5.000 tiras e eles conseguem sujar até as costas, né? É uma coisa que você fala: como consegue um serzinho tão bonitinho fazer algo tão horroroso? Que você olha naquilo e você tem vontade de ir embora. E aí o que você fez? Você foi lá, pegou aquele ser todo borradinho, tirou toda aquela caquinha dele, pegou a fralda, jogou fora, deu banho, passou talquinho, pôs uma roupinha limpa, depois você pôs no colo, abraçou e cheirou. Falou: ai, que cheiro gostoso. Não é verdade? Como é bom o cheirinho de bebê, né? Quando é que a gente perde aquele cheiro, né? Mas olha só, a gente é mal, e você é mal também. Ah, André, eu não sou mal, sou gente boa. É nada, seu coração é pecaminoso e você é fadado ao pecado. E comparado a Deus, o que você é? Não é verdade? Você nunca pensou, alguma vez você pegou o seu bebê cheio de cocô e falou: credo, joga tudo fora. Você jogou junto com a fralda no lixo e pôs lá fora para o lixeiro levar. Tem gente que acha que Deus faz isso com a gente, sabia? A gente que é mal não faz isso, mas Deus que é todo bom faz. Tem gente que acha que Deus joga a gente fora porque a gente fez caquinha. Deus nunca vai descartar você. Deus, ele quer fazer, sabe o que? Deus quer pegar você e fazer a mesma forma com que você ama seu filho. Deus ama você. Deus quer te limpar, Deus quer te purificar, Deus quer tirar todo tipo de problema. Então se você chegou aqui hoje, se você está em casa, até hoje a sua vida foi um mar de caquinha, tá tudo bem, Deus quer te limpar. Deus quer te limpar. Eu podia parar aqui e fazer um discurso muito bonitinho de como Deus, ele quer tirar todo o pecado da sua vida, e é isso. Jesus, tirar o pecado não é só passar um paninho e tirar a caquinha da fraldinha, não. Sabe o que precisou acontecer? Precisou Jesus morrer na cruz para que isso fosse possível. Essa caquinha que eu estou fazendo uma analogia aqui, ela não sai com água e sabão. Sabe como que ela sai? Com sangue.
e sangue de Jesus. Precisou ele derramar o sangue dele na cruz para poder limpar você do seu pecado e deixar você mais alvo do que a neve. O sangue dele tem esse poder de fazer isso. Não é Vanish, não é Comfort, é sangue. Muito sangue dele, todo o sangue dele vertido naquela cruz se tornou maldito em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Não foi qualquer... Para fazer esse processo de limpar você, não foi de qualquer jeito. Por isso que a gente vê muito lugar falando sobre essa libertação desse pecado, mas não fala que você precisa ter essa metanoia, entender que Deus é Pai, mas Deus espera que você comece a parar de fazer caquinha. Ele vai te limpar e você precisa dessa limpeza, mas você também precisa desenvolver. Eu estava pesquisando aqui na internet, os médicos, os pediatras, eles dizem que até 3 anos é normal a criança ainda fazer naturalmente todo dia. Tem criança que para antes, depende do desenvolvimento de cada um, mas é desejável que a partir dos 5 anos isso já não aconteça mais. Isso já não aconteça mais. Pode ter uma criança ou outra que acontece, mas imagina isso, imagina uma criança de 10 anos que ainda usa fralda. Você vai olhar, você vai dizer, tem algum problema, e pode acontecer. Se você vê um homem adulto de 20, 30 anos de fralda, você vai dizer o quê? Tem algum problema. Só que a gente acha natural lidar com um crente de 20, 30 anos de fraldinha, porque Deus limpa a minha caquinha, então eu continuo fazendo e trato o pecado como qualquer coisa, e trato o pecado como qualquer coisa, e trata a sua vida. Todo pai espera que seu filho se desenvolva. Por mais que eu possa pegar meu filho, limpar ele, trocar a fralda dele, deixar ele cheirosinho, eu espero que um dia ele pare de me dar esse trabalho. Eu espero que ele evolua. Eu espero. E ó, o Vinícius está com quase 30 anos, né? Vocês estão em casa, vocês estão achando que é um bebezinho, né? Mas não é. Tem quase 30 anos. Eu não tenho cara de ter um filho de 30 anos, mas eu tenho. Mas olha só, os problemas, eles, como pais, e quem tiver filhos mais velhos sabe que vai mudando os problemas, né? Sai da fralda, vai para outra coisa, e vai evoluindo e vai mudando. Mas existe uma evolução. Agora, Deus espera também que exista uma evolução com você. Deus não quer ficar tratando de você, limpando sua fraldinha pro resto da vida. Deus espera que você se desenvolva, para que Ele possa te tratar em outros níveis. Amém? Amém. Olha só, em 1 Coríntios 3, 1-3, Paulo pega aquela da igreja de Corinto, que essa é uma carta que Paulo envia para a igreja aos Coríntios, que é a igreja de Coríntio, e ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Talvez tenha algumas igrejas que, se eu pregasse essa palavra aqui, metade da igreja ia embora. Porque eu não posso pregar isso aqui. Até o pastor, se ele vê minhas pregações, ele vai dizer: André, dá para você pegar mais leve? Dá para você ser fofinho? Porque o pessoal aqui é fofinho. O pessoal aqui não gosta disso. O pessoal aqui gosta de mais que vencedor. O pessoal aqui gosta de coisinha, pregação fofinha. Por favor, seja fofinho. E aí eu vou dizer, Paulo, o que Paulo chegou? Paulo chegou naquela igreja de Corinto e começou a falar de... Você imagina trocar ideia com Paulo? Como que era? Você imagina Paulo pregando a revelação do Espírito que ele tinha? Imagina Paulo chegando e falando assim: vou ter que pregar. Imagina o Paulo chegando: vou ter que pregar algo tão xarope aqui hoje, porque se eu falar do que eu estou pensando aqui, esse povo não vai entender. Muitos deles vão ficar escandalizados e vão embora. O que eu vou pregar aqui hoje? Aí Paulo fala: eu queria pregar algo tão legal aqui,
mas eu vou ter que falar de... Eu vou ter que cortar, vou ter que editar. Vou ter que editar aqui, porque vocês não vão entender. Vocês são menininhos. Pessoal, olha que paulada que Paulo dá. Tudo daqui que saiu a paulada. Olha que paulada que Paulo dá nessa igreja. Aí você fala assim, André, mas essa igreja de Corinto era, né, esquisita. Ah, tá. E quantas igrejas esquisitas tem hoje aí? Que gosta disso, só fica procurando isso daí. E é óleo ungido, é saldo não sei da onde, só quer saber disso, e gira, gira, e roda, roda, e fala, fala, e não sai nada, e as pessoas saem de lá dizendo, recebi uma palavra, descobri que meu CPF é tal. A pessoa sai com a revelação do CPF e vai embora toda feliz para casa. São de brincadeiras, é circo. É igreja ou é circo? Com criança tem que ter circo, tem que ter um palhaço pregando, não é verdade? Porque tem que ser circo, para entreter as crianças. Criança tem que ter entretenimento. Criança não fica assistindo palestra. Criança gosta de música, de dança, então você tem que ter tudo isso para entreter. Não é verdade? Show para entreter crianças, e crianças que vêm atrás de ver o showzinho delas. A igreja de Corinto, tá, mas aqui não vai ser igreja de Corinto. Aqui eu vou falar o que a Bíblia manda falar. Amém? A palavra de Deus, ela usa o termo em Provérbios, ela fala de assim como ferro afia o ferro. Eu gosto muito desse termo. Você pega duas facas, você passa naquela trincha, né, que chama, ou naquela pedra de amolar, sai faísca, você olha assim, ficou aquela limalha, a faca ela perde pedaço, arranca pedaço dela. Mas para que serve uma faca cega? Você tem uma faca cega na sua casa lá, que fica na gaveta lá, que você nunca pega porque ela é cega? Todo mundo tem, né? Você fala assim, não, você fica procurando, deixa eu achar essa daqui, você vai na gaveta, você tira. Essa é boa, essa aqui é boa. Para que serve uma faca que não corta? Para nada, para nada. Deus nos adota através de Cristo Jesus. Você precisa ser uma faca afiada para poder servir no reino dele. Se esse rei dos reis, general de generais, senhor de senhores, precisar te usar, você vai ser uma faca cega, você vai dizer, Jesus, conta comigo, eu sou aquela faquinha que não serve para nada, mas... Não, trate de se afiar, meu irmão. Fica afiado na palavra, fica afiado comece a gostar, se desenvolva, para de fazer caquinha, assuma que Deus é teu pai, começa a crer nele, paga preço por isso. Olha só, em Romanos, a Bíblia diz assim, Romanos 8,14, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e mais do que isso, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando você se coloca nesse papel, você se torna herdeiro, e herdeiro é muito mais do que filho, não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa, quando eu li essa palavra dizendo que nós fomos adotados, né? Adotados por Cristo, adotados, em Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E eu falava, será que nem no céu eu sou filho legítimo, eu sou adotado? Será que eu sou adotado também? Eu não posso ser filho de verdade, eu tenho que ser adotado? Tudo eu tenho que ser adotado? Até com Deus eu sou adotado? Deixa eu te falar uma coisa, a adoção, nasce escrita aqui, não tem a mesma conotação da adoção de hoje em dia. A adoção de hoje em dia é uma bênção, é você ir lá e acolher quem precisa, isso é maravilhoso. Mas a adoção, quando foi escrita essa palavra, o romano, ele tinha uma ideia da adoção que era uma questão de honra.
Só te dar um dado aqui que eu peguei, ó, tá vendo? Você vai sair daqui mais culto. Quando o Novo Testamento foi escrito, era o Império Romano, ok? Império Romano, que era o império mais poderoso que já houve nessa terra, durante mais tempo. Império, qual é o império mais duradouro e poderoso que teve nessa terra? O Império Romano. Foi maior do que Alexandre o Grande, foi maior do que a Babilônia, foi maior do que todos os impérios, até do egípcio. Olha só, Júlio César, isso estamos falando de 43 a.C., por volta disso. Ele, quando vai deixar o seu... Qual que era o cargo mais importante do Império Romano? Ser imperador de Roma. Era o dono de tudo. Ele deixa para quem? Quem que substitui Júlio César? O Augusto César, que é adotado por Júlio César. Então o posto mais importante, eu vou deixar o meu posto, para quem que eu vou dar? Para o meu filho que eu adotei Júlio César, que era um comandante dele, ele adotou, ele falou, você a partir de agora é meu filho, e eu vou deixar esse reino para você. Olha só que coisa. Até você não sabe, mas o mês de julho é por causa de Júlio, e o mês de agosto é por causa desse Augusto. Está entendendo? E ele deixa para um filho adotivo. Ele podia ter o filho dele, ele não tinha nenhum problema em ter filhos, mas ele deixa para esse homem. Ele fala assim, esse império não pode ficar na mão só porque a pessoa é do meu sangue, eu preciso pôr alguém aqui que vai continuar o legado. E ele bota, e aí Augusto, quando vai deixar o trono, ele deixa para o seu enteado, e ele adota seu enteado como filho, que é o Tibério. E Tibério, por sua vez, deixa para Calígula, e Calígula deixa para Nero. Não estou aqui julgando que eles eram homens de valor, tá? Pelo contrário, Calígula, Nero, esses caras foram horrorosos, homens horrorosos. Mas receberam esse cargo mediante uma adoção. Por quê? A adoção romana, ela era algo de honra. E quando aqui Paulo, o escritor em Hebreus aqui, o Paulo fala para a igreja de Roma a respeito da adoção, é sobre essa adoção que ele está dizendo, uma adoção de honra. Tinha duas coisas que existiam nessa adoção: irrevogabilidade. O filho biológico seu você podia recusar, você chamava lá o povo, punha lá no centro e dizia, eu não quero mais esse filho. Você tinha esse direito em Roma, tá? A partir de hoje, tira meu sobrenome, ele é uma vergonha para mim, eu não quero mais. Acabou, tinha esse direito. Filho adotivo, você não podia fazer isso. Você não podia adotar alguém, colocar seu sobrenome e depois dizer, eu não gostei, tira. Se você adotou, acabou. Você vai ter que lidar com ele o resto da sua... Você pode devolver o seu filho biológico, de sangue, mas o seu adotado você não pode. E você recebia direito e nome. Você recebia o sobrenome daquele que te adotou. E você recebia todos os direitos, assim como o filho biológico. Quando Paulo fala para a igreja de Roma aqui a respeito de Cristo nos adotou, era sobre isso. Vocês tiveram essa honra de serem escolhidos por Deus para se tornarem filhos dele, e ele vai colocar o sobrenome dele em vocês. A partir de hoje vocês são filhos de Deus, e a partir de hoje ele nunca mais vai abrir mão de vocês. Amém. Nunca mais, nunca mais. E tudo que é dele a partir de agora passa a ser seu. Amém. Fica de pé, igreja. Ele continua dizendo em Romanos 8,14, ele continua dizendo no versículo 17, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos é revelada. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Um dia essa terra vai ser uma nova terra, nós teremos um novo céu e uma nova terra. A natureza geme aguardando que isso aconteça, e isso vai ser tudo para que os filhos, quem vai estar aqui com Deus? Filhos. Quem vai estar com Cristo aqui? Filhos.
Se você não é filho de Deus, você tem que se tratar, se torne filho de Deus. Para de acreditar, só isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Se torne filho de Deus, escute o que o Pai fala, escuta a repreensão, escuta o caminho, escuta a direção desse Pai. Por favor, você quer estar reinando com Jesus aqui na terra? Pois seja filho, seja um filho que escuta o Pai. Se nós não formos filhos, nós não estaremos com o Pai. Amém? E se você que está em casa ainda não é filho de Deus, se você quiser eu oro com você, coloca aí nos comentários, eu entro em contato com você, se torne filho de Deus, aceite, receba Ele como Senhor e Salvador de sua vida. O mundo todo quer Jesus como Salvador, mas nem todo mundo quer Ele como Senhor. Deixa Ele dominar, deixa Ele controlar, deixa Ele ter soberania sobre a sua vida. Que esse vídeo te abençoe em nome de Jesus. Amém?